Olá, participantes do 28º Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília. Sou Matheus Guilherme Leal, sou acadêmico da Universidade Católica de Brasília, do curso de Medicina. E tenho como orientador Henrique Salmazo da Silva. Esse estudo tem como base investigar a função gastrointestinal de idosos institucionalizados por meio do questionário GSRS. Então, as instituições de longa permanência para idosos, elas são uma das modalidades de cuidado mais ofertadas no Brasil depois da atenção ofertada pela família. Essas instituições, elas tratam-se de instituições governamentais ou não governamentais destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condições de liberdade, dignidade e cidadania. Diversos estudos eles têm investigado as condições de saúde e bem-estar dessa população, de modo a delinear ações de promoção e prevenção de saúde. Os sintomas gastrointestinais, eles constituem componentes que podem moderar a qualidade de vida dessa população. Com isso, esse estudo tem como objetivo descrever a pontuação da população idosa institucionalizada, né, nos domínios diarreia, constipação, dor abdominal, refluxo e indigestão, que são os 5 domínios principais do GSRS, e verificar se os domínios diarreia e verificar se esses domínios eles têm alguma associação com as variáveis sociodemográficas e de saúde dessa população institucionalizada. Então, trata-se de um estudo exploratório, transversal, descritivo e quantitativo que utilizou os dados do projeto Gestão da Atenção a Idosos Institucionalizados, né, que é um estudo multicêntrico, e esses dados eles foram coletados por meio de entrevistas que foram realizadas entre janeiro e início de março de 2020, e coletou uma amostra de 86 idosos residentes em ILPIs no Distrito Federal em Salvador. E os participantes eles foram avaliados por questionários sociodemográficos sobre condições de saúde, minimento, escala de depressão, questionário de qualidade de vida e o GSRS, escala de avaliação de sintomas gastrointestinais. Então, essa escala de avaliação ela é aplicada em 15 questões, que são divididas em 5 domínios principais, que são esses: diarreia, constipação, dor abdominal, refluxo e indigestão. E os dados coletados eles foram analisados por meio da análise descritivas pelo programa SPSS-20. E o nível de significância adotada foi menor ou igual a 0,05. Então, a gente teve como resultado que os sintomas mais relatados foram de constipação, diarreia, síndrome de indigestão e dor abdominal, sendo os sintomas de refluxo o menos relatado. Em relação ao domínio da diarreia, observou-se uma associação com a limitação nas atividades básicas de vida diária, com as doenças cardiovasculares autorreferidas, com o número de doenças crônicas e também com maior prevalência de incontinência urinária. Já nas queixas de dor abdominal, teve apenas uma associação com a doença cardiovascular autorreferida. Já no domínio de constipação, já observou-se uma associação entre a constipação urinária e em relação a observou-se também uma associação que ela se aproximou do nível de significância da estatística que a gente adotou, que é em relação à doença cardiovascular e à perda de apetite. Em relação aos outros domínios, não observou-se relação, né, com as outras variáveis sociodemográficas e de saúde. Com isso, a prevalência de constipação em idosos institucionalizados observado nesse estudo, ela foi um pouco inferior comparado ao da literatura, sendo de 34% desse estudo e da literatura de 50%. Com isso, o que é importante saber? Que os sintomas gastrointestinais investigados, eles se constituem como quadros fisiopatológicos complexos, com múltiplas entradas e saídas, da quais a funcionalidade, multimorbilidade e as doenças cardiovasculares, elas mostram-se positivamente associadas. Já no que se refere às doenças cardiovasculares autorreferidas, é possível que a terapêutica medicamentosa e fatores fisiopatológicos específicos eles tenham associado essa maior prevalência de diarreia e dor abdominal. Com isso, embora, né, não seja possível estabelecer relações de causa e efeito entre as variáveis, os estudos indicaram que intervir os sintomas gastrointestinais em idosos institucionalidades requer considerar as condições de saúde associadas. Então, essa aqui foi uma das referências utilizadas nesse estudo, e muito obrigado.